responsabilidade, né? Pois Boa é. noite, Pois meu é. amigo, minha irmã, meu irmão, minha amiga. Boa noite, aqui é a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E que alegria, que coisa linda, divina e maravilhosa estarmos com você. É 19 horas. 19 horas na Web Rádio Estação da Luz é o programa Espírita Estação da Luz. E para nossa alegria, o movimento espírita de Sorocaba, nossa São Paulo, quatrocentonas, está aqui conosco. Que felicidade! O nosso irmão Osmar e o nosso amigo Alberto estão aqui conosco. E a gente... E olhe bem qual foi o assunto, está aí na tela, não preciso nem dizer, o assunto que é rico, pelo menos uns 20 programas daqui até o final do ano, para a gente falar só sobre o início do fluido. Então, nosso irmão Osmar, boa noite, meu amigo. Muito obrigado pela sua vinda aqui à nossa Web Rádio Estação da Luz. Boa noite, Tavares, Alberto, ouvintes, telespectadores. Uma grande alegria estarmos juntos nesta oportunidade. Maravilha. Meu amigo Alberto, como é que vai essa força? Tudo bom, querido? Gratidão imensa, Tavares, Osmar, queridos amigos, pela bendita oportunidade. Que a gente possa ter este encontro, possa ser para cada um de nós útil e agradável, né? Gratidão imensa pela oportunidade, Tavares. Nós é que vamos agradecer, já aqui esperando, né, ansiosos pelo conhecimento que vocês têm, pelo o tema que vocês escolheram. Mas aqui é a Web Rádio Estação da Luz. Sim, eu já ia esquecendo, porque a gente tem que falar das casas que nos apoiam, que é a Casa Espírita de Emanuel, o Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, o Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, o Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, o Movimento Espírita do Rio Grande do Norte aqui, fazendo esse apoio institucional. E é uma rádio espírita, um programa espírita, nós temos que pedir a autorização, temos que pedir a permissão. E a autorização e a permissão no planeta Terra tem o nome, o pseudônimo, vamos dizer assim, de oração, de prece, né? A ação magnética mais maravilhosa que nós temos no planeta Terra, que é a prece. E aí a gente vai justamente chamar aqui o nosso irmão Osmar, para que ele possa ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, em forma de bênção, meu amigo Osmar. Muito bem. Convido então a todos a recolherem seus pensamentos e elevarem ao alto, buscando a sintonia com a espiritualidade, com os mentores espirituais que nos assistem, em nome de Jesus, e que possamos, nesses instantes, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nesse desejo sincero do nosso progresso espiritual, através do conhecimento espírita, que nos liberte da ignorância e nos conduz ao nosso conhecimento de nós mesmos e da realidade em que vivemos. Rogamos aos bons espíritos, a Jesus, o nosso mestre, que possam, mais uma vez, nos inspirar, a todos nós, que possamos ter momentos de aprendizagem, num clima de harmonia e fraternidade, como deve sempre imperar em qualquer atividade espírita, qualquer atividade cristã. E assim possamos juntos aprender, cada um a seu tempo, a seu modo, uns aprendendo com os outros, a fim de nos buscarmos cada vez mais o crescimento, a caridade, a fraternidade. Agradecemos a misericórdia divina que nos oportuniza esses momentos e esse encontro com amigos queridos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Assim seja. Maravilha. Meu amigo Alberto, com certeza depois dessa prece, o tapete vermelho, como diz um amigo nosso, foi colocado para que a espiritualidade possa adentrar, e nada melhor do que encontrar o Evangelho de Jesus na porta de entrada. Você pode ler o Evangelho que foi preparado com real carinho nessa noite para todos nós, meu querido? Com certeza, né, Tavares? Realmente, você disse tudo, né? Esse código moral, ele é o recurso infalível para cada um de nós, principalmente neste momento em que estamos vivendo esta aprovação coletiva, né? E até a consenso, né, chegamos aqui ao capítulo 27 do Evangelho, Pedis e obtereis, e o item 5, eficácia da prece, que vai nos dar até esse gancho para iniciarmos esse estudo dos fluidos que Osmar irá conduzir para nós. E na eficácia da prece, no item 5, uma passagem de Marcos, ele vai nos dizer assim: por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirde, orando,
crede que às vezes de ter, e que assim vos sucederão. Né? Então veja que o quanto é importante nós termos certeza de que a nossa prece, ela atinge aquilo que nós estamos buscando. Mas é necessário, então, que os nossos corações, quando entramos nesta sintonia da prece, nesta ligação com o alto, com a espiritualidade amiga, nós tenhamos tranquilidade no nosso coração, que nós seremos atendidos e seremos amparados naquilo que necessitamos. E pedindo até licença aos queridos amigos, na Revista Espírita de 1864, Kardec, então, quando ele vai falar sobre os médiuns curadores, ele vai dizer para nós que um dos mais poderosos gêneros dos fluidos é a prece, que é uma ligação desinteressada que você faz a Deus, que dirige a Deus uma vocação, né? Então veja que o que é interessante nós então percebermos que Kardec então estava aliando todo esse fluido à prece. Por quê? Porque realmente a prece é um recurso infalível para cada um de nós, né? Eu passo aí a palavra para o Osmar para a gente começar os fluidos e até depois trago mais alguns pitecos aí sobre. Muito bem, ok. Meu amigo. Maravilha. Meu amigo Osmar, traga aí a sua verba, o seu conhecimento, quem está aqui já com a caneta para anotar e já começamos a gravação para a gente não perder nada nos futuros. Que bom. Ficamos muito felizes, né, por essa oportunidade de estarmos juntos aí com o Tavares e todos os seus ouvintes, aqueles que acompanham os seus canais, né, Facebook, YouTube e pela rádio. Felizes por poder estar juntos, né, nesses momentos de isolamento social, de pandemia, mas juntos dessa forma tecnológica. Nós apresentamos, eu, Alberto, o programa Revelação pela Rede Boa Nova de Rádio, uma rede de rádio espírita espiritualista de São Paulo, Guarulhos, que tem também uma retransmissora aqui em Sorocaba, São Paulo, e esta rádio, acho que os ouvintes daí também de Natal, aliás, uma cidade que eu conheço, que é muito bonita, muito agradável, um povo muito hospitaleiro, e vai aqui o meu abraço a todos os moradores de Natal, né? Aqueles que nasceram ou que viveram aí, que, aliás, em todo o Nordeste, conheço outras cidades também, é um povo maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado pela parte que ele toca, e vocês também têm uma cidade linda e maravilhosa, né? Que é Sorocaba e São Paulo de uma forma geral. Vou dizer uma coisa, o Brasil é lindinho que sobe. Sorocaba tem o calor do Nordeste, mas não tem praia, né? Então, tem só uma praia para Sorocaba. Como Ribeirão, e também, que é quente e não tem praia. Então, nós apresentamos o programa Revelação pela Rede Boa Nova de Rádio, que é uma rádio espiritualista, e esse programa Revelação estuda o livro A Gênese já há vários anos, né? Não sei, Alberto, não sei se você lembra quantos anos faz que nós estamos apresentando o programa, uns 10, talvez, não? Exatamente, Osmar. Exatamente. Muito mais até do que 10, né? Com vários companheiros, né, do meio espírita de Sorocaba, que já passaram, outros que estão hoje, e assim nós vamos estudando. Quem quiser acessar depois o programa, está no site radioboanova.com.br, pode acessar lá. O que nós trazemos, né? Claro que o capítulo 14, os fluidos da Gênese, é muito rico. Aliás, a Gênese é um livro muito importante, é um rico, né, de ensinamentos, traz muitos fundamentos doutrinários importantes, como pensamento, vontade, fluidos e passes, né, o magnetismo, a evolução material, a evolução espiritual, o surgimento da vida, os milagres de Jesus, né, na visão espírita, o último capítulo, 18, que é Os Tempos São Chegados, que é maravilhoso, né, então vale a pena estudarmos mesmo. Fica até como subsídio aí para as casas, né? O nosso programa está lá gravado no site, todos eles estão lá no site, então fica fácil de acessar. E nós, então, esse livro é muito rico, o capítulo 14 é muito rico, e claro que é pouco tempo mesmo para a gente estudar, refletir sobre ele. E nós trazemos aqui, então, algumas reflexões rápidas sobre, primeiro, a visão espírita da criação, né? Como que nós enxergamos a matéria, os fluidos, e depois uma aplicação prática dos fluidos, que é a nossa fluidoterapia, né? Terapia do passe, que nós aprendemos na Casa Espírita. Então, vamos recorrer lá à questão 22 do Livro dos Espíritos,
em que Kardec vai perguntar à espiritualidade o que seria a matéria. Qual é a visão de matéria para nós? Veja que isto foi perguntado aos espíritos em 1854, provavelmente, e é super atual, né? Embora publicado em 1857, Kardec vai fazer as suas investigações a partir de 54, é super atual. Hoje a ciência chega nesse conhecimento, 160 e poucos anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Então, Kardec vai tentar entender com a espiritualidade o que é matéria. Ele vai perguntar se a matéria seria isso que tem extensão, que é capaz de nos impressionar os sentidos, que é impenetrável. São exatas essas definições? Os Espíritos vão dizer, do vosso ponto de vista, elas não são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existem estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Sobretudo, contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, eles estão dizendo que há outras formas de matéria, ou há outros estados, ou dimensões, ou vibrações da matéria, né? A matéria existe em estados que ignorais, ou seja, há outras dimensões e vibrações da matéria. Tão etéreas que como se para nós não existisse, mas é sempre matéria. Portanto, a matéria existe em várias dimensões. Esta é a conclusão dessa resposta. E é o que a ciência fala hoje. Os cientistas hoje já não chamam o universo de universo, chamam de multiversos, porque eles entendem que há vários universos interconectados em várias dimensões ou vibrações diferentes. Então, quando se fala em mundo espiritual, em vida após a morte, em espíritos, estamos falando também em alguma coisa material. Não na nossa dimensão mais densa da matéria, mas também material. Mais ou menos, a grosso modo, uma comparação muito simples com a água, né? A água tem o seu estado líquido, o seu estado sólido e tem o seu estado gasoso. Se você começa a ferver a água lá no fogão da sua casa, você vai percebendo que a água vai desaparecendo. Ela vai saindo do estado líquido e desaparece. Vira um vapor e desaparece. Se você deixar um certo tempo lá, desaparece toda a água. Se esquecer, desaparece até o fogão e até a casa, porque pega fogo em tudo. Então, a gente entende que a água está mudando de estado, mas ela não está desaparecendo, ela só mudou de estado. O espírito também, ele está em várias dimensões, na dimensão mais densa, enquanto encarnado, e na dimensão mais sutil, enquanto desencarnado, mas são dimensões da matéria. Aliás, a ciência também fala, né, que eles pensam na possibilidade de até 11 dimensões para a matéria, né? Nós vivemos num mundo de 4 dimensões, as 3 materiais e o tempo, as 3 do espaço, né? Físicas e o tempo, uma 4ª dimensão, e a ciência pensa em até 11 dimensões. É claro que nós, na visão espírita, sabemos que há infinitas dimensões, porque são dimensões espirituais. Então, resumidamente, podemos entender, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer, então, que haveria, então, pergunta aos espíritos, haveria, então, 3 elementos universais, Deus, o Espírito e a matéria? Realmente é o que a espiritualidade nos diz. Há 3 elementos, a trindade universal, segundo lá o Livro dos Espíritos. Deus, o Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que cria sempre, eternamente, 2 elementos. O elemento inteligente, que é o elemento espiritual, e o elemento material. O elemento material, Kardec vai denominar de fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico universal é a matéria elementar, é a matéria primitiva, que vai depois derivar toda a matéria que nós conhecemos. Aliás, a ciência também chega hoje a essa conclusão. Até pouco tempo atrás, achava-se na ciência que o espaço universal era vazio, pontilhado de sóis, estrelas, cometas, galáxias, os corpos celestes.
e o vazio universal, espaço vazio universal. Hoje não. Hoje a ciência entende que há algo que eles estão chamando de matéria ou energia escura, que preenche todo o espaço universal. E apenas 4% dessa matéria escura é visível. E 96% dela não é visível. Então, veja, é basicamente o mesmo conceito do fluido cósmico universal, ou seja, há uma matéria que preenche o espaço universal, que é uma matéria elementar, como se fossem aí os tijolos de uma construção, que depois vão se transformando, vão se adensando, vão se coagulando, vão se juntando e formando os elementos materiais nas mais diversas dimensões que nós conhecemos, tanto na nossa quanto nas dimensões espirituais. Para nós, então, resumidamente, o fluido cósmico universal vai se derivar na matéria bruta, que é a que nós conhecemos, na nossa dimensão, no fluido vital, que vitaliza essa matéria, se ela tiver condições de absorver, por isso é a matéria orgânica, né, que absorve o fluido vital, e o perispírito, que também é um derivado do fluido cósmico universal, portanto, ele está na dimensão espiritual, mas é matéria, né? E esse perispírito está sempre ligado ao espírito. Lá no Livro dos Médiuns, questões 54 a 56, Kardec vai dizer que sempre, em qualquer de seus graus, o espírito está ligado ao seu perispírito, desde o mais simples até o mais puro. Esse elemento inteligente, ou princípio inteligente, então, passa por esse longo processo evolutivo até tornar-se espírito, mas sempre com o seu perispírito. Essa matéria bruta vitalizada pelo fluido vital é a matéria animalizada que nós conhecemos nos homens, animais e plantas. Unida ao espírito, temos o homem. Unida ao princípio espiritual, temos os animais. Portanto, o homem, que somos nós, é o quê? É um espírito ligado à matéria. O que é o espírito? É um princípio inteligente, o elemento espiritual mais evoluído, com o seu perispírito. Alberto, quer fazer um comentário até aqui? Osmar, queridos amigos, né? Ao Tavares também, mas veja que nós estamos aqui tratando do item fluidos, e nada melhor do que permutar estas energias, né, com queridos companheiros que estão mandando algumas mensagens, principalmente aqui a Vera e o Luiz Góes, lá que estão na América do Norte, divulgando a doutrina espírita também, né, queridos irmãos, né? E Osmar, veja que interessante, você colocou inicialmente, estava trazendo para nós a relação aí da matéria, e ali mesmo o Espírito da Verdade, então, trazendo a Kardec, dizendo que, então, pela nossa pouco conhecimento ainda, nós temos dificuldade de entender até o elemento material, que sai, então, este elemento fluídico aqui, os fluidos que nós estamos tratando. Tanto que Kardec inicia na Revista Espírita de 1858, falando sobre o elemento fluídico, dos fluidos, e ele, inclusive, diz que nós estaríamos engatinhando, até como o Tavares estava falando conosco aqui em off, aqui, antes de iniciarmos nosso programa, falou assim, olha, eu acho que nós estamos diante do mar e não colocamos nem o calcanhar ainda, né, no mar, ainda nesse conhecimento dos fluidos, né, Tavares? Eu achei interessante, porque é real mesmo. Mas veja que, então, o que é importante para cada um de nós nesse momento, e tudo que o Osmar está trazendo para nós, desta ligação do elemento inteligente, como o Osmar colocou, com o perispírito, surgindo, então, ali um espírito imortal, que somos todos nós, e hoje, na nossa condição de espíritos encarnados, né? Mas usando o quê? Um elemento inteligente. Então, é isso que vai nos libertar, é usarmos da nossa inteligência, fazermos as nossas construções morais, e que certamente nós vamos ir de encontro realmente a todos esses conhecimentos, porque Jesus mesmo disse, né, que nada ficará encoberto que não será sabido um dia, né? Muito interessante. Exatamente. Então, veja, nós somos, então, resumidamente, um espírito que tem um perispírito e um corpo físico, né, Alberto? Tavares, porque muitos de nós ainda chamamos o espírito, né? Como se fosse uma propriedade, né? Nossa, como se a gente tivesse um espírito. Então, eu falo que o meu espírito vai para lá, que o meu espírito vai para cá, que o meu espírito faz isso e faz aquilo.
Se você tem um espírito, o que você seria, então, né? Bela pergunta, belíssima pergunta. Não é? Você é um espírito. Você é um espírito que tem um perispírito, que tem um corpo físico. Isso já nos traz um grande consolo. Então, quem é que morre? É o corpo que morre. O espírito não, né? O espírito com o seu perispírito continuam vivendo. Desencarnam, como diria Kardec, desencarnam, mas continuam vivendo. Por que desencarnam? Porque deixam de viver na matéria, na carne do corpo físico, que vai voltar para a natureza, que é da sua natureza, estar na matéria. Nós, então, espírito, individualidade, com consciência, pensamento, sentimento, inteligência, imaginação, vontade, vamos voltar ao mundo espiritual. O que é esse mundo espiritual? O que é esse espírito com o seu perispírito? É algo vago, abstrato, como se fosse uma nuvenzinha, meio que abstrata, meio que fumacinha, né? Como diria lá o filme do Gasparzinho? Não, é concreto. Os livros de André Luiz, os livros de Manuel Filomeno de Miranda e outros autores nos mostram essa realidade, né? É uma vida inteira pulsando, aliás, de muita beleza, de cores, de aromas, de belezas criadas pela mente dos espíritos, porque é material, mas é material na dimensão espiritual e não na dimensão física. Por isso nós não vemos, mas não é porque nós não vemos que não existe. Nós não vemos o vento e existe. Nós não vemos a energia elétrica, o calor, a energia nuclear, e ela existe. Então, não é porque nós não vemos que não existe, né? Nós não vemos o vírus e ele existe. A gente está vendo a prova disso agora, né? Com os desencarnes aí de tantas pessoas pelo coronavírus, pelas bactérias e tudo mais. Então, nós sabemos que existe pelos seus efeitos. O espírito é a mesma coisa. Ele volta ao mundo espiritual com o seu perispírito. Então, continua vivendo a vida espiritual. Nós trazemos aqui uma definição da querida professora Terezinha Oliveira, de Campinas, encarnada alguns anos atrás, que é uma grande escritora e expositora espírita de Campinas, né? Do Centro Espírita Allan Kardec, e ela tem essa coleção Estudos e Cursos, em que ela tem um trabalho muito importante nessa literatura que ela produziu, né? Muitos livros bons, e essa série são 7 livros, e nesses 2, Estudos Espíritas do Evangelho e Fluidos e Passos, ela traz uma definição muito clara e objetiva da visão espírita de fluidos. Aliás, ela era uma professora, ela tem uma didática, uma pedagogia muito agradável, tanto na escrita quanto na fala, já que tem todo o material dela gravado também em palestras. Ela diz, então, que fluidos são tipos de matéria muito rarefeitas e formas de energias. Aliás, a ciência também fala que energia e matéria são a mesma coisa em vibrações diferentes, né? Tanto a matéria quanto a energia. Então, veja, fluidos, na visão espírita, são tipos de matéria muito rarefeitas e formas de energias. O que é esse fluido? É o fluido cósmico universal, lá que a gente viu naquele gráfico, que Deus cria o tempo inteiro e vai se derivando, vai se alterando e vai produzindo toda a matéria do universo. Então, vamos imaginar que todo o universo está preenchido por matéria, por esse fluido, que é o fluido cósmico universal. Aí nós estamos vendo a Terra, que, aliás, é redonda, né? Está vendo que ela é redonda. Graças a Deus. Tem gente que acha que ela é meu amigo. Pois é, né, Tavares? Ela é redonda, está vendo a fotinho dela aí, os astronautas já falaram que ela é redonda, e nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como se estivéssemos num oceano, um oceano de energias, um oceano de vibrações. Então, quando você pensa no universo, olha o universo assim, não é mais aquele vazio que tem lá os sóis e estrelas, é assim, é preenchido dessa energia nas mais diversas vibrações e condições. Alberto? Pois não. Como que a gente pode alterar as qualidades desse fluido, Alberto? Para melhor ou para pior?
É uma pergunta muito interessante, Osmar, porque veja que a doutrina espírita, então, o Kardec, então, vai esmiuçar isso até para nos ajudar a entender que a manipulação, então, desses fluidos, como é que nós vamos, então, fazer as modificações, se dará pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento, né? E veja que esse pensamento nosso, então, vai, então, fazer esse movimento fluídico no universo e vai se ligar com os pensamentos na mesma faixa de sintonia da minha, né? Olha que coisa interessantíssima, né? Por isso que não dá para dizer assim, Tavares, eu vou na casa espírita aí em Natal, mas eu preciso que vocês tirem minha obsessão. Ué, na verdade, o obsessor só se aproxima de mim porque fluidicamente nós estamos ligados pelo pensamento, pelo sentimento, né? Então veja que coisa fantástica que é, então, ter esse conhecimento para que a gente possa, então, ir de encontro com aquela orientação e aquele alerta de Jesus, né, da vigilância e da oração para não cair na tentação. Exatamente, Alberto. E Tavares, e aos ouvintes que nos acompanham, telespectadores, esses fluidos, como toda energia, é neutra. Ele não tem qualidades por si mesmo, ele é neutro. Toda energia é neutra, né? A energia elétrica, a energia nuclear, o calor, a qualidade vai depender do que a gente coloca nessa energia, o que a gente coloca de utilidade, de aplicação dessa energia. A energia nuclear, por exemplo, energia atômica, é usada hoje o tempo inteiro em tomógrafos, é usada em tratamentos contra o câncer, é usado em raio-x e outras aplicações práticas que salvam vidas. É usado em em usinas elétricas, que geram eletricidade. Mas também é usado em armas atômicas, né? A energia elétrica é a mesma coisa, ela pode ligar aí a nossa energia da nossa casa, de um hospital, de uma escola, mas também pode ligar a uma cadeira elétrica para matar uma pessoa. Então, a energia em si é neutra. O que vai dar qualidade para ela é o que nós colocamos nela. O ar, por exemplo, teoricamente é puro. Em Natal, né, Tavares? O ar é muito puro. Já em São Paulo, não é tão puro. Por que ele não é tão puro? Porque há poluentes, que são gases que nós emitimos pelos nossos veículos e fábricas e tudo mais. Então há uma intervenção do homem nessa neutralidade. É isso que você está querendo falar para a gente. Então, através do pensamento, através da intervenção mesmo material, essas energias neutras, elas podem variar ao infinito? Exatamente. Elas vão ter as qualidades que nós dermos. Elas vão ter as qualidades benéficas ou maléficas que nós dermos. Então, se eu vou, porque nós todos pensamos, emitimos pensamentos. O pensamento é uma onda, né? É um campo vibracional, um campo vibratório. Toda onda tem uma frequência de onda. E essa frequência de onda, ela vai entrar em sintonia com outras frequências de onda. É a ressonância, né? Quando uma onda entra em sintonia com outras. Então, o que acontece? Eu estou pensando, o meu cérebro, primeiro, quem que pensa? Quem pensa é o espírito, certo? É o espírito que pensa, através do seu perispírito. Então, quando ele pensa, ele já está transmitindo um pensamento que era espiritual para o seu cérebro perispiritual. Portanto, já passou a ser material. Enquanto está encarnado através da pineal, que é a glândula do pensamento, da mediunidade, o cérebro físico capta esse pensamento e emite esse pensamento em ondas. Quando ele emite em ondas, junto com o pensamento, que é uma energia, vai um sentimento. Esse sentimento vai dar uma qualidade a esse pensamento. Então, todo pensamento vai junto um sentimento. E quando vai o sentimento, vai uma qualidade. Pode ser um bom sentimento ou um mau sentimento. Pode ser, por exemplo, eu vejo uma notícia na mídia. Eu vejo uma notícia, por exemplo, de que um grupo de pessoas fundou uma instituição de amparo a crianças em situação de extrema pobreza e abandonados. Quando eu vejo isso, que um grupo de pessoas fundou uma instituição que acolhe crianças,
junto com o meu raciocínio, vai também um sentimento. Nesse caso, para mim, é de gratidão, é de alegria, é de bondade, né, de caridade, de ver que há pessoas interessadas no bem-estar das crianças. Mas também vai um julgamento. Geralmente, quando a gente pensa e vê uma notícia, vê um fato, a gente faz um julgamento. Nesse caso, eu estou julgando, bem, olha que pessoas bacanas, elas estão fazendo bem. E se fosse o contrário? E se eu visse pessoas que estão prejudicando crianças? Eu também faria um pensamento, um sentimento e um julgamento. Quem é a primeira pessoa a ser atingida por esse pensamento, Tavares? Primeira pessoa, eu acho, sem sombra de dúvida, que seja você mesmo. Eu mesmo. Exatamente. Você mesmo. Porque a gente sempre pensa que é o outro, né? Não, é o outro, mas na realidade é o primeiro. Exatamente. Então, por isso que Jesus falou, não julgueis para não ser desjulgados. Porque quando você julga, além de você dar o direito da lei divina te julgar também, você está emitindo um pensamento e um sentimento que vão te atingir. Vão encharcar o seu perispírito com essas ideias e pensamentos e sentimentos deletérios. Não adianta nada. Não ajuda em nada eu ficar julgando, criticando, reclamando o tempo inteiro. Porque eu estou emitindo um pensamento e um sentimento que vão me prejudicar, vão me atingir, pode até atingir o outro, se estiver na mesma sintonia e merecimento, mas vão me atingir. Veja que nessa gravura tem uma... Se você quiser pôr a gravura um pouquinho de novo, Tavares. Bota agora. Tem uma parte mais clara, bem no entorno da Terra, né? Tem uma parte mais clara. E depois, por fora, uma parte mais transparente. Essa parte mais clara é a soma dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, quando nós pensamos e sentimos, isso é emitido para o fluido cósmico universal, que altera as suas qualidades. É mais ou menos como se eu fosse numa piscina de um clube, bem cuidada, muito limpinha, bem filtrada, a água com cloro, e eu começasse a colocar perfumes. Eu coloco um perfume, outro perfume, e se o perfume tiver cor, a água vai ficar com aquele cheiro e aquela cor. Então, eu estou alterando as qualidades da água. Aqui também, eu estou alterando as qualidades do fluido cósmico universal. Agora, traga para você. Quando você pensa, quando você sente, você também gera no seu entorno um campo vibratório. Você exala também um hálito mental, que André Luiz chama, inclusive, isso, né, de hálito mental. Você exala um aroma, exala cores, densidades, fica visível para os outros espíritos, que é o que Kardec vai chamar de fotografia do pensamento. E André Luiz de ideoplastia, né? Plasmar a ideia. A nossa ideia, então, ela é plasmada, ela é materializada, porque ela está alterando as qualidades do fluido cósmico universal ao seu redor. Então, veja como é sábio quando Jesus diz vigiai e orai, para não cairdes em tentações. Porque você tem que vigiar, eu tenho que vigiar os meus pensamentos e sentimentos. Porque senão eu vou gerando automaticamente julgamentos, críticas, condenações, reclamações, lamentações que vão encharcando o meu perispírito com essas vibrações que são alterações no fluido cósmico universal ao nosso redor. Querem comentar, vocês, companheiros, Alberto, Tavares, até aqui? Eu queria fazer uma pergunta para o Alberto. Kardec, ele fez, na Revista Espírita, ele fez uma espécie de um laboratório para que o livro, a Gênese, saísse, né, como o último livro da codificação, mas foi muito dos estudos que ele realizou na Revista Espírita, né? Exatamente, Tavares e queridos amigos, né, Osmar? Realmente, o Kardec inicia, então,
esse bate-papo, essa conversa sobre os fluidos a partir de 1858 na Revista Espírita, né? Então ele vai fazendo esse laboratório, como você disse, Tavares, justamente para que ele então... E olha, e veja que interessante, nesse laboratório ele percebe que os fluidos, então, estão inseridos em qualquer circunstância da nossa existência. Como o Osmar estava dizendo para nós, lembrando dessa onda, veja que hoje os estudos científicos já dizem que nós formamos um campo de ondas mento-eletromagnéticas. E realmente, como você mesmo também disse, né, Tavares? Quer dizer, quem é o primeiro a ser envolvido quando o Osmar me perguntou isso? Somos nós mesmos, pelo meu pensamento. Veja que por isso que, então, aquele pensamento rotineiro na minha existência, ou seja, de um senso crítico, até aquilo que eu costumo dizer hoje que eu deveria estar evitando de falar, dizer assim, olha, os políticos são iguais, isso é assim mesmo, nada muda, o nosso país nunca vai mudar. Não, é o inverso que eu tenho que utilizar. Porque quando eu faço, então, eu formo esse campo mento-eletromagnético dizendo de coisas negativas, quem que vai se aproximar de mim? Espíritos, tanto encarnados como desencarnados, nessa mesma faixa de vibração, inseridos nesse mesmo fluido. Então, veja que eu dei uma qualidade para esse fluido, uma qualidade que não é boa. E essa qualidade não sendo boa, eu sou o primeiro a estar prejudicado. Só que, veja, para transformar, então, esta energia, este campo vibracional, ou seja, este campo mento-eletromagnético, eu dependo de usar o quê? Da minha inteligência, usar do conhecimento que a doutrina espírita nos dá, para ir em busca daquela luz que Jesus disse, para que eu possa ser luz e possa também ser Deus, como Jesus disse, poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. E veja mais ainda, o que é interessante nós aqui estarmos refletindo junto com os queridos amigos, é que, na verdade, todo este momento que nós estamos vivenciando, ele nada mais é do que um momento necessário para que, então, enquanto espírito imortal, eu possa me perceber. Eu vou contar para vocês aí uma experiência na minha existência, que eu estava da casa espírita mesmo, do trabalho, casa espírita, ou seja, todos aqueles compromissos nossos. Eu me sentia numa faseção das coisas, sem estar percebendo o que estava acontecendo à minha volta. Então, veja, isso também nos prejudica, porque, veja, se estamos aqui para transformação intelectual e moral, eu preciso estar percebendo o que está acontecendo à minha volta. Tem um companheiro nosso, o Adão Nonato, um companheiro, um psicólogo fantástico, com programas em várias redes sociais. Hoje ele está bem idoso, né? Mas ele diz assim, que cada pensamento que nós emitimos é como se nós lançássemos um bumerangue. Né? Aquele bumerangue é aquele brinquedinho que nós tínhamos quando éramos crianças, que você jogava e ele retornava para você, né? E ele fala, então, que esse pensamento nosso, quando nós emitimos esse pensamento, é como se eu lançasse um bumerangue. E esse bumerangue vai passear pelo universo, recolher todas as energias iguais, as energias, pensamentos e sentimentos iguais aos meus, e retornam para mim. Então, veja que, em qualquer circunstância, o maior prejudicado em não querer mudar a forma de pensar, sentir, falar e agir, sou eu mesmo. Olha que coisa, Tavares, Osmar, querido amigo ouvinte. Então, veja que usar da nossa inteligência para transformação, para reconhecer, nós temos que reconhecer um momento para nós e para muitos de muita aflição. Nós reconhecemos, sim, mas nós temos que ter consciência e usar desses fluidos mais positivos para que a gente acesse, então, as esferas melhores aí da espiritualidade e possamos ter o auxílio, a força e a coragem para darmos continuidade nesse processo evolutivo de cada um de nós, né? Maravilha. Osmar, quando você falou na palavra sentimento ligado ao fluido, eu achei isso fantástico, lindo e maravilhoso. Nós estamos falando aqui de coisas de fluido, mas quando você agregou o sentimento, ela toma uma pujança muito grande. Nós temos uma pergunta aqui, a gente quer prestigiar o nosso internauta, é o ouvinte que ligou aqui pediu aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp. Mas antes da pergunta, eu quero só contar uma pequena história aqui. Por que eu falei que era eu?
Eu era pequeno, menino pequeno lá em Barbacena, aqui em Natal, de 8 para 7 anos, e tinha os caras, os irmãos, os amigos que eram mais velhos. E qual era a brincadeira que a gente fazia? Como eu era pequenininho, eu pegava para os cabos apanhar, eu pegava areia, o lama e jogava no cara. Aí o cabo se via sujo de lama, né? Aí vinha em cima da gente. Quando vinha em cima da gente, dava a turma só para brigar, para brincar e tudo mais. Isso era brincadeira. Só que teve uma vez que eu peguei a lama, e foi uma lama bem fedida, e eu joguei no cara. Só que eu não sabia, lógico que ninguém sabia, o cara era capoeirista. E ele deu um pinote no ar, assim, que eu joguei a lama, não sujou o cara correu, e eu fiquei com a mão suja, né? E eu fiquei olhando aquilo, e eu só vim compreender muitos anos depois, quando eu entrei no espiritismo, né? Mas estamos aqui a pergunta. O nosso cadeira cateu, o Júnior de Nova Parnamirim. Fluido, meu amigo Osmar, meu amigo Alberto, também é matéria? Fluido também é matéria. Parnamirim, é isso, a cidade? Nova Parnamirim. A Parnamirim é uma cidade aqui de Natal, a Grande Natal, e ela foi muito importante na Segunda Guerra Mundial. A Parnamirim é conhecida como o trampolim da vitória. Aqui teve uma base norte-americana. Sim. Tem uma bocada de história. A base de Natal, é verdade. É Júlio, né? Júnior. Boa noite, Júnior. Obrigado pela sua audiência, pela sua pergunta. Realmente, fluido é matéria. Matéria na dimensão sutil da matéria, né? Matéria na dimensão espiritual, na dimensão em que vivem os espíritos. Você vê que você não consegue medir isso, porque cada espírito tem uma dimensão, está numa vibração diferente. Por isso que o umbral não necessariamente é uma passagem obrigatória para todos, porque o umbral também é vibratório, ele não é físico. Kardec vai falar sobre isso na questão 149 até 165 do Livro dos Espíritos. A desencarnação é um processo em que você vai deixar a matéria entrar nas suas próprias vibrações, continuar nas suas próprias vibrações. Então, não é uma coisa física, portanto, não é um CEP. Você não coloca no seu GPS do seu carro umbral, e ele vai achar o umbral porque é físico. Não é. Ele é vibratório, ele é sutil, assim como tudo no mundo espiritual. Então, é matéria também, mas é matéria do ponto de vista espiritual. Muito relacionada àquela questão 22 que você leu no início, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Questão 22 até 27. E aí, Tavares, só para a gente concluir aqui o nosso pensamento, depois a gente pode conversar mais um pouquinho das perguntas, né? Vamos para a tela? Vamos para a tela? Que eu queria mostrar para vocês uma aplicação prática desse conhecimento. Qual que é, na casa espírita, o conhecimento prático, a aplicação prática desse conhecimento? A fluidoterapia, que é a terapia dos fluidos, né? Que nós chamamos também de passe. Nós aqui estamos vendo uma cena de um dos livros de André Luiz, em que há uma reunião mediúnica e esse espírito encarnado está projetando uma tela mental num quadro fluídico de uma cena da vida dele, provavelmente com o pai dele, alguma dificuldade que ele teve. E aí estão os mentores auxiliando, ele deve estar... deve ser um desencarnado junto com um encarnado, né? Aqui o de azul é o médium, e o desencarnado emitindo esse pensamento e refletindo-se numa tela fluídica, é o quadro fluídico. Nós andamos com esse quadro fluídico o tempo inteiro, como se fosse uma tela de cinema holográfica em 3 dimensões, uma tela de LED, de plasma, na nossa cabeça, o tempo inteiro refletindo o que nós estamos pensando, fazendo e sentindo. Olha o perigo se tivesse um aparelho que pudesse captar isso, Tavares, já pensou? Todo mundo com seus pensamentos assim aparecendo, assim numa telinha em volta da cabeça, o perigo que ia ser... Graças a Deus, né, Osmar, que a misericórdia de Deus, né, porque dá possibilidade para nós, né, porque veja, eu penso que esse é uma trajetória do espírito imortal. Veja que estamos harmonizados com o mundo de expiação e provas, então, na nossa trajetória, é passar realmente por essas sensações, por esses sentimentos menos, de menor valor, assim, no sentido, assim, de pensamentos até perniciosos para nós mesmos,
mas é para que nós, conhecendo esse pensamento pernicioso, nós possamos utilizar os pensamentos bons, né? Veja que coisa interessante. Então, eu considero uma misericórdia de Deus a gente não ficar tão escancarado, né? Em que pese que para a espiritualidade, como a faixa de vibração em que eu estou, ela vai perceber e vai se aproximar àqueles que estão na mesma linha fluídica desse meu pensamento, né? Alberto, sabe, Alberto Tavares, os amigos, quem foi que inventou a fluidoterapia? Opa. Quem que inventou a fluidoterapia? Eu acho que começou no livro, acho que no Mundo Maior do André Luiz, em que ele fala das questões do passe, creio eu. Isso, ele fala do passe, mas quem que inventou? Foi Jesus que inventou. Ele estendeu as mãos, né? Foi. Foi Jesus que impôs as mãos, né? Então, tem uma passagem de Marcos que diz, rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, ele impõe as mãos, para que saia viva. E Jesus impõe as mãos. Esse quadro é o quadro desse momento, né? De que a mãe chega com a criança enferma e Jesus impõe as mãos e transmite energias. Então, o que é essa fluidoterapia, né? Essa transmissão fluídica? É, segundo Emmanuel, no livro Segue-me, transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade. É uma transmissão. Mas e que energias? Fluido cósmico universal, que vai ser impulsionado e transformado pelo sentimento e pensamento do trabalhador, do médium, do terapeuta, o passista, com a espiritualidade. Então, juntamente com as energias da espiritualidade e do encarnado, há essa transfusão ou transmissão de energias, que são impulsionadas pela vontade. Então, é a vontade daquele que vai oferecer o passe, da espiritualidade e de quem vai receber também, né? Para que entre na mesma sintonia. Há o episódio da mulher que sofria de hemorragia há 10 anos, né? E toca as vestes de Jesus e ele diz, quem me tocou? Sinto que saiu virtude de mim. E ela diz, fui eu, Senhor. E ele diz, a tua fé te curou. Então, o que é que se doa? O que é essa virtude? São essas energias, claro, do sentimento elevado de fraternidade, de caridade, daquele que deseja trabalhar juntamente com a espiritualidade. São energias do médium e dos mentores. Fluido, isso está no capítulo 14 também, em que Kardec fala do magnetismo, né? Fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, conjugado com os fluidos humanos deste. Nesse processo, o fluido espiritual fornece ao fluido humano as qualidades que se fazem necessárias. Nesta modalidade, faz-se presente o apelo do magnetizador através da prece. É a forma mais usada. Então, é aquela transmissão mista, né? O passe misto, que é o encarnado, médium, passista, trabalhador, com o espírito. Através da prece. Então, precisa ter a sintonia de pensamento e a mesma sintonia de desejo de servir, aquele preparo na equipe espiritual e material, se possível, num espaço físico já adequado para isso, né? Uma sala de passe, alguns chamam de câmara de passe, específica para isso, para que haja esse recolhimento e esse trabalho. Nós, então, agimos sobre os fluidos pelo pensamento e a vontade. E essa ação das energias, ela vai precisar ter a recepção da fé, da confiança daquele que vai receber, né? Para que ele possa entrar na mesma sintonia. Não sei se vocês conhecem, Tavares, mas é bastante conhecido esse estudo do Dr. Masaru Emoto, né? Que é um cientista japonês. Conhece? Da molécula da água. Isso. A molécula da água, que aqui está na nascente, né, do lado esquerdo, e no rio poluído, do lado direito. Veja a diferença de configuração da molécula da água. O que ele fez? Ele pegou a molécula da água, congelou, submeteu a algumas situações, aqui, por exemplo, a música de Beethoven e ao rock heavy metal.
Então, ele percebeu que há uma diferença de configuração molecular da água. Grande. Aí, ó, por exemplo, muito obrigado, tá vendo? Então, você vê que a água, ela é sensível às influências vibratórias. Por isso, a gente pode colocar a água aqui para fluidificar, né? Ó, tá vendo? Você pode colocar... Agora, seu Osmar e seu Alberto, eu quero fazer uma pergunta a vocês dois. Vocês, me digam uma coisa, o corpo humano, normalmente, ele é formado por quanto por cento de H2O? De 70%, água? 70%, né, Alberto? Exatamente, né? É o que nós aprendemos nos bancos escolares, né? Quer dizer, 70% é água, né? E veja o quanto é importante, então, esse campo vibracional nosso, porque, veja, aqui o Osmar traz esta figura do muito obrigado, veja que forma quase que uma joia ali, né? E tão bela que é, né? E diferente daquelas outras vibrações ali, como do heavy metal, em que traz ali até uma desconfiguração ali das moléculas. Veja a música de Beethoven também, né? O que forma, né? Então, veja dentro de nós, né? Como que se forma, então, à medida em que nós, então, não buscamos os pensamentos mais equilibrados, né? Dentro daquela vigilância que Jesus convidou, veja o que pode se processar dentro de nós, né? Nós, na verdade, qualquer emissão de pensamento meu, sendo ele bom, o primeiro a ser beneficiado sou eu, mas ele também não sendo bom, o primeiro a ser prejudicado sou eu, né? Mas não parece uma pérola? Volta aí só a água. Exatamente, não parece? Não é uma pérola? Eu só queria, Osmar, se você me permitir, fazer um adendo, porque é uma pergunta que chegou aqui pelo Face, da nossa irmã Solange Campos, né? Ela pergunta assim, se o fluido cósmico pode curar enfermidades, já que nós estamos trabalhando essa questão do estudo do nosso japonês sobre a água. Nós somos 70% de água, tem um magnetismo, tem um fluido. Isso pode, como nossa irmã perguntou aí, ter essa possibilidade do fluido cósmico ser motivo de cura de enfermidade, meu amigo? Alberto, você estudou bastante essa parte, fala para nós, por favor. Olha, veja que é muito interessante a pergunta da nossa querida amiga aí, né? Porque, veja, o fluido cósmico universal, como nós dissemos, a Solange, né? Como nós dissemos, o Osmar trouxe inicialmente para nós, nós estamos inseridos no fluido cósmico universal. E quem dá qualidade a esse fluido cósmico universal é eu, através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas atitudes e da forma em que penso e ajo, certo? Então, veja, eu diria assim para a nossa companheira Solange, sim, se nós manipularmos esta energia, esse fluido cósmico universal a nosso favor, através da prece, através da vigilância, da certeza de que eu não estou tendo nada que eu não mereça, eu diria para você, Tavares, que certamente, né? Porque, veja, Jesus, o que Jesus dizia quando ele curava? Jesus não dizia, tua fé te salvou, tua fé te curou, né? Como Osmar trouxe a hemorroísa, olha, saiu virtude de mim. Por quê saiu essa virtude do Cristo? Porque aquele que estava buscando esta virtude tinha merecimento para isso, ou seja, usou dos recursos a seu favor. Então, eu considero, sim, que nós podemos nos curar manipulando esse fluido cósmico universal a nosso favor. Maravilha. Diz, meu filho. Inclusive, tem uma pesquisadora americana chamada Barbara Ann Brennan, que tem um livro chamado Mãos de Luz. Não sei se vocês conhecem, estou mostrando aqui na tela. Já vi. Mãos de Luz. Não tive o prazer de ele saiu. Ó, Mãos de Luz, tá vendo? Esse livro é um livro científico. É uma pesquisadora americana, cientista, que é um guia para a cura através do campo da energia humana. Então, é uma pesquisadora, não é espírita, mostrando a capacidade fluídica que nós temos. Nós entendemos que é junto com a espiritualidade, né? Ela fale da capacidade humana, mas nós entendemos que a nossa energia, ela é física, mas também tem o trabalho da espiritualidade. Claro que depende do merecimento de cada um, né? Depende da capacidade fluídica, mas depende do merecimento de cada um, da fé
para que a pessoa possa. Eu posso contar um caso particular meu, Tavares? Amigo, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar que você conte um, não. Se você puder contar uns 5 ou 6, eu lhe agradeço demais. Imagina um. Eu vou contar um caso, o pessoal já conhece essa história aqui em Sorocaba, meus alunos de curso, o pessoal de palestra está cansado de saber. Mas eu vou contar para o pessoal da internet aqui. Eu tinha um olho de peixe, quando eu era criança, que era difícil de curar na sola do pé. Sabe, olho de peixe, né? Aquele negócio, parece uma carne esponjosa, alguma coisa que está na pele, né? E naquele tempo, a gente podia, quando eu era criança, tinha 7, 8 anos, a gente podia conversar com o mentor na casa espírita. E eu conversando, pedindo ajuda ao mentor, dizendo que estava com olho de peixe. E o mentor, então, disse, através da médium da casa, a dirigente, ela falou, você se prepare, então, que esta noite nós vamos visitar você na sua casa. Eu, com meus 7, 8 anos, com muita fé, muito lisonjeado pela visita, me preparei, né? Mandou preparar, preparei, fiz a minha prece, pus até o pé para fora do lençol naquela noite, e no dia seguinte, o olho de peixe tinha curado. Ele tinha se curado. Então, com a ação fluídica da espiritualidade, eu tive essa cura direta da espiritualidade nessa enfermidade. Claro, uma coisa relativamente simples, né? Mas você veja a possibilidade da ação da espiritualidade sobre nós, se houver esse merecimento. Maravilha. Então, veja, Kardec vai dizer que o pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Portanto, eu preciso pensar, né? Como têm sido meus sentimentos, meus pensamentos, palavras, atitudes, críticas, julgamentos, condenações, porque eu sou o primeiro a ser influenciado. Mas, se eu consigo elevar o meu pensamento, eu também sou beneficiado. Então, o passe é uma conjunção dos fluidos dos espíritos e dos médiuns, visando um tratamento auxiliar para doenças físicas e espirituais, e o tratamento através do passe espírita não exclui o tratamento médico recomendado pela medicina, porque são complementares. A medicina trata o corpo físico, ou o psiquismo, né, às vezes, e o passe trata fluidicamente, energeticamente, o corpo espiritual e o corpo físico. A finalidade principal do passe é o reequilíbrio energético do enfermo com a canalização de fluidos salutares. Nós precisamos ter uma postura espiritual, né? Não necessariamente física. É claro que tem que ter o respeito, a vestimenta adequada, o respeito ao espaço, ao trabalho do passe, mas manter a fé, o pensamento em Jesus, né? Elevar o pensamento, vigilância dos pensamentos, confiança, preparo, humildade. E como conservar as energias do passe? Pensamento elevado, vigiai e orai, não é? Para não caíres em tentação. Atitudes equilibradas, manter a sintonia com o evangelho no lar, leituras edificantes, prece, como formas de manter sintonia, buscar o contato com a natureza, quando possível, entretenimento saudável. Nós temos a Rádio Web Espírita aqui do Tavares, nós temos a Rádio Boa Nova, temos a Rádio Mundial, né, no Rio de Janeiro, temos tantas rádios e web rádios pelo país e pelo mundo, com conteúdos elevados, na TV, leituras e tudo mais. E, para concluir, então, Jesus nos diz lá, Emmanuel nos diz lá no Seara dos Médiuns, receberás variados apelos nascidos do campo mental de encarnados e desencarnados que se afinam contigo, tentando influenciar-te através de inúmeras ondas. Mas, se buscas o Cristo, não ignorem que a altura lhe brilha a faixa. Então, vamos buscar, lógico que não vamos atingir a vibração de Jesus, mas vamos buscar elevar o nosso pensamento através da nossa vontade, através do nosso desejo sincero do progresso espiritual. E assim melhorar o campo vibratório em torno de nós. Era isso, Tavares, Alberto. Alberto, quer fazer mais algum comentário do nosso conteúdo? Não, é uma gratidão imensa pela bendita oportunidade, né? As perguntas aí do Júnior, da Solange, né? Uma gratidão imensa mesmo, porque, veja, como eterno aprendiz que me sinto sempre, né? Eu acho que cada vez mais que nós
olhamos para esse estudo para aquela compreensão de cada um também, de que nós vamos certamente sair melhores dessa existência do que quando aqui chegamos, né? Essa é a vontade sincera. Muito bem. Nós temos aqui algumas perguntas que foram chegando, nós vamos deixando já para que você pudesse concluir. E a Kátia, aqui do Alecrim, é um bairro aqui muito interessante. Se você não encontrar aqui no bairro do Alecrim as coisas, não encontra mais em canto nenhum. O pessoal fala o seguinte, o único defeito do Alecrim é que ele não tem ar-condicionado central. No dia que ele tiver, os shoppings acabam, porque tudo que você quiser tem que estar aqui no bairro do Alecrim. Que delícia! Ela pergunta assim, o fluido possui qualidades? Pois não, por favor, Osmar. Pode falar, Alberto, você? Não, eu só ia colocar que o Kardec trata disso no capítulo 14, em que ele vai ter o título Qualidade dos Fluidos, né? Mas, sem dúvida, está relacionado ao nosso pensamento e ao nosso sentimento, né? Eles são neutros, né? Como qualquer energia, ela é neutra. Quem vai dar qualidades a ela é o que é colocado nela, né? Então, o fluido energético, por exemplo, as energias que estão ao nosso redor, elas são manipuladas e são influenciadas por nós. Eu posso mandar... O que é a prece, né? O Alberto falou da eficácia da prece no começo. O que é a prece? É quando eu direciono o meu pensamento, ligando com a espiritualidade, com a minha vontade, que é a fé, e isso gera um campo vibratório que vai atravessar o fluido cósmico universal com aquela qualidade. Kardec diz que, assim como o som atravessa pelo ar, o pensamento anda pelo fluido cósmico universal. Então, ele pode ir para qualquer lugar do espaço universal, se tiver potência para isso, né? Pela vontade, e atingir, então, aquela pessoa quando você quer emitir um pensamento de amor, de caridade por ela. Muito bem, nós temos uma outra pergunta aqui, que acho que é basicamente parecida, mas como chegou, a gente prestigia, né? Os fluidos possuem qualidades intrínsecas, inerentes a eles próprios ou não? O Júlio do Baldo. O Baldo é aqui um bairro também aqui pertinho aqui do Alecrim, no caso. Quer falar, Alberto? Por favor, fique à vontade, Osmar. Olha, os fluidos possuem qualidades intrínsecas inerentes a eles próprios. Kardec fala isso lá no capítulo 14. Fluidos balsamizantes, fluidos calmantes, fluidos excitantes. Mas são fluidos, sempre energias alteradas pelas qualidades que nós damos. Então, por exemplo, a espiritualidade pode nos dar um passe calmante, ou seja, um passe que nos acalme? Pode. Se eles emitem essa vibração, esse pensamento, e aquela pessoa tem condições de receber. Então, esses fluidos, eles têm as qualidades que nós damos a eles, pelo nosso pensamento e nosso sentimento. Nós fazemos isso de forma inconsciente, né? A espiritualidade faz de forma consciente. Maravilha. Tem aqui mais uma pergunta. Antes de fazer essa pergunta, deixa eu fazer uma minha, né? Porque aí a gente aproveitar as universidades para... porque o capítulo 14 dos fluidos é um dos capítulos que eu mais gosto. Inclusive, quando a gente vai começar o estudo na federação, eles pedem que no intervalo entre um semestre e outro, aquele pessoal que vai mudar, leia o capítulo 14. Quer dizer, é uma literatura básica para qualquer trabalho mediúnico. Mas aí o que é que ele faz? Ele prepara o capítulo 14 para o 15, que são os milagres do Evangelho. Então, quando você vai estudar o capítulo dos milagres do Evangelho com fluido, aí um bocado de coisa que não é inexplicável torna-se totalmente explicável, não é isso, meu amigo? Exato. Primeiro, isso o nosso Kardec acertou. Primeiro, Kardec vai colocar lá no capítulo 3 caracteres dos milagres. Primeiro, né? Ele vai falar o que é um milagre na visão espírita. Depois ele dá o fundamento com o 14, e no 15 ele dá um exemplo prático do que Jesus fazia manipulando os fluidos. Então não é um milagre, mas é uma manipulação do fluido cósmico universal que Jesus faz, porque ele tem esse conhecimento. Ele foi o gerente, né? Ele é o governador da Terra. Então ele gerenciou a Terra desde que ela existiu. Ele sabe tudo como funciona, né? Ele sabe, aliás, ele organiza tudo, ele dirige tudo.
Portanto, mantenhamos a nossa fé, que nós temos um governador que é Jesus. Então, tudo está certo, tudo está no momento certo para cada um de nós, conforme a nossa necessidade. E como dizia meu tio Albert, né? Einstein dizia assim, papai não joga dados, né? Exatamente. Deus não joga dados, né? Exato. Tem uma pergunta aqui do Sérgio, que é mais uma curiosidade do que verdadeiramente uma pergunta profunda. Não seria mais preciso falar apenas fluido cósmico ou universal e não fluido cósmico universal? Sérgio de Pium. É o termo que Kardec usa, né? Ele usa o termo fluido cósmico universal, dando a ideia de que está em todo o universo, né? Então, está em todo o espaço universal. É um termo, né? Poderiam chamar de fluido apenas, de fluido cósmico apenas, né? Mas é o termo que ele usou para mostrar que é um fluido, ou seja, é uma energia, portanto, é matéria também, cósmico, porque está em todo lugar, e universal, que preenche todos esses espaços do universo, inclusive o nosso próprio corpo, né? Nosso corpo é formado de fluido cósmico universal, que a matéria densa também é fluido cósmico universal, o perispírito também é fluido cósmico universal. Então, tirando Deus e o Espírito, o que sobra é fluido cósmico universal, não é? Tirando Deus e o Espírito, tudo que sobra é matéria, fluido cósmico universal. Inclusive, Kardec alerta lá, tudo que é de vida, de vitalidade, é o fluido, né? Ele trabalha isso aí. Muito bem, vamos agora para a pergunta, não chegou mais, basicamente essa é a final, a Cristina de Candelária. Esse fluido vital é igual em todo o universo ou varia em cada planeta? Varia para cada planeta, deve ser essa a pergunta dela, né? Candelária é uma cidade, Tavares? Não, Candelária é um bairro aqui, é um conjunto habitacional, aqui próximo de Natal, aqui na zona sul de Natal, né? Abraço para a Cristina e todos que estão nos acompanhando, os que fizeram as perguntas antes também. Se ele é o mesmo em cada planeta, vai depender da densidade do planeta, porque cada planeta tem uma densidade espiritual diferente, né? Na Terra lá na escala dos mundos, do capítulo Na Casa de Meu Pai há muitas moradas, do Evangelho, é o 3, né, Alberto? É o 4. É o 4. É o 3, muitas moradas, exatamente. É o capítulo 3, Na Casa de Meu Pai há muitas moradas, Kardec vai falar que há vários tipos de mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, celestes ou divinos, né? Felizes. Então, dependendo da densidade do planeta, é a densidade do fluido vital desse planeta, né? Então, quanto mais primitivo, mais denso. Quanto mais elevado, menos denso, né? Na nossa condição, o fluido vital é compatível com a vibração do planeta. Os espíritos dizem, por exemplo, que no mundo melhor, no mundo mais elevado, a densidade da matéria é mais sutil. Então, há uma menor diferença entre encarnado e desencarnado. A morte não tem os horrores da nossa morte aqui, porque a matéria é mais sutil. Se a matéria é mais sutil, automaticamente o fluido vital também é mais sutil, né? Porque ele vai acompanhar essa matéria. No mundo mais denso, vai ser mais denso ainda o fluido vital. E aí todos os mundos são habitados, questão 30 do Livro dos Espíritos, então há aí a variedade infinita de densidade de mundos, de fluidos por aí. Muito bem. Então, eu queria colocar aqui essa palavrinha aqui que eu queria que vocês falassem alguma coisa sobre esse meu amigo aqui, psicoscópio. Esse negócio que tinha que chegar no planeta Terra, meu amigo Alberto, olha, como disse um amigo meu, a gente se lascou, ele se lascou 2 vezes, né? Tavares, lembra quando no nosso lar nós vimos lá que o André Luiz nos disse, né? Plasmou, né, à nossa frente, né? E depois nós tivemos a TV de plasma. Calma, é questão de tempo, né? Tudo bem, graças a Deus. Já pensou? Quem criar esse aparelho vai ficar rico, Tavares. Quem criar o psicoscópio na Terra, já pensou? Tomopsicoscópio? Psicoscópio tomógrafo. Você entra nele e quando você sai,
ele já mostra o seu perispírito inteirinho, com todas as dificuldades, o que vai poder um dia ter, dificuldades, doenças e tal. Pensou que beleza? Aí você pode fazer uma psicotomografia, você faz uma análise do seu perispírito e vai ter tempo de trabalhar as questões morais para aliviar aquelas dores. Quem sabe é o futuro da medicina, a medicina do futuro, né? Muito bem. Então, eu quero aqui, nós estamos encaminhando para o finalzinho, eu quero mandar um abraço aqui para o seu Wilson José da Hora, lá de Recife, Pernambuco, um cadeira cativa aqui do nosso programa. Gratidão, querido amigo. Maria Cecília, né? Maria Cecília, um beijo, Maria Cecília. Obrigado pela audiência, era amiga nossa aqui de Sorocaba. Ah, maravilha. Tem mais aí, ó, pode ir vendo, pessoal. Bom, né? Obrigado, Maria Elise. Gratidão. Legal. A Maria Cecília volta aqui, deixa eu ver aqui mais. A Joana de Oliveira. A Joana de Oliveira aqui colocou uma série de pessoas, Regina César, Maria Renata Cardoso, Maria Helena, né? Legal. Eles possam receber nossas energias, né? Positivas. De por amor isso que e eu gratidão. Aqui um negócio, amigo, uma luz aqui do lado esquerdo, outra do lado direito. Aí vem a minha amiga Solange, que além da pergunta linda e maravilhosa, tem o nome de uma amiga minha espiritual muito querida, né? A Nivânia. Abraço para ela também. Beijo para a Nivânia. Que já teve Natal diversas vezes, né? Sim. E aqui, ó, ela manda aqui, deixa eu botar aqui para ler, porque o Luiz, olha aí, o Luiz, o meu amigo Luiz e Verinha. Abraço, lá daqui a pouco, Las Vegas. Daqui a pouco a gente tem um estudo a partir das 11 horas. Nem que dessa vez eu não durmo, porque começa às 11 horas, porque lá acho que é 7 horas, são 4 horas de diferença. Mas vale a pena, porque são amigos, ele, a Verinha, a Luísa, a Carol, né? Todo esse pessoal lindo e maravilhoso. Legal. A Maria Cecília manda, a Nivânia também, boa noite, muita gratidão, maravilha. Então, esse pessoal todo aí, lindo e maravilhoso. A Verinha, a esposa do Luiz, me mandou um WhatsApp, dizendo que tinha um compromisso e ia perder, mas eu digo, não se preocupe não, que eu vou gravar, eu vou pedir a minha menina já para mandar, que a gente bota no canal do YouTube, já colocar. Eu quero solicitar um de vocês dois para a prece final, porque eu vou pedir permissão a vocês, e eu queria aqui já falar sobre a nossa programação. Nós temos aqui todo dia de manhã, a partir das 8 horas da manhã, nós temos o programa. Segundas e sextas, nós temos o programa com Amadeu Ferreira, chama-se Nos Domínios da Mediunidade, toda segunda e sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Terça-feira, nós temos um programa espírita, feito aí pelo pessoal de São Paulo, aí no bairro de Guaianazes, aí na Zona Leste, nosso irmão Décio Soares e toda a sua família, toda a equipe do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho. Ele faz o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E amanhã, quarta-feira, nós temos o programa com o nosso irmão Alexandre Santos e a sua equipe, aqui a partir das 8 horas da manhã, o programa Filosofia, Ciência e Moral, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Toda quinta e terça-feira, às 14 horas, o programa O Eco de Além Túmulo, viu, Osmar e Alberto? É uma homenagem aqui da rádio ao jornal Eco de Além Túmulo, de Teles Menezes, primeiro jornal, né? Então, uma singela homenagem àquele homem que começou tudo isso aqui, né? Luiz Olímpio Teles Menezes. É isso. Então, o que é que ocorre? Mas na quarta-feira à noite, nós temos aí o nosso irmão Fábio Dionísio e o Edson Barbosa, aí de São Paulo, lá do Centro Espírita Recanto de Luz e Mancheira. Ele sempre faz aqui na quarta-feira conosco o programa Medicina da Alma, que trata justamente das curas espirituais. Então, amanhã ele vai estar aqui com a gente fazendo esse programa. Na quinta-feira, também a partir das 19 horas, José Soares, aqui de Natal, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ele está fazendo aqui na rádio um estudo sobre os livros de Chico Xavier. Então, começamos lá com Parnaso de Além Túmulo, Cartas de uma Morta, Parnaso de Além Túmulo, Cartas de uma Morta. Semana passada nós vimos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e essa semana vai ser o livro A Caminho da Luz. Na sexta-feira, nós temos a presença do nosso querido, filho mais querido, que o Carlos não nos escuta, de Dona Aparecida, que é o Geraldo Capete, vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, já basicamente em cadeira cativa, que sempre, todo mês ele está aqui, já há 3 meses que ele sai
faz um programa conosco, e ele vai falar sobre um compêndio que a federação e ele capinaniano, fez sobre os livros de Chico Xavier e André Luiz, certo? Então, muito interessante esse livro, que já está aí, já foi lançado, inclusive, pela Federação Espírita Brasileira. No sábado, nós estamos com um convidado, e ele prefere não dizer o nome, porque ele está dodói e pediu até quinta-feira para ver se recupera, aí ele vai vir aqui ao programa. E fechamos no domingo, nos Estados Unidos da América, mais precisamente no estado da Flórida, com os nossos irmãos do BS Harmonia. É o Marcelo Ferreira, a Daniele Ferrato e a Thalita de Souza. Eles vão falar sobre a criação e execução da música espírita. Eles estão nos Estados Unidos já há um bom tempo, fazem parte da Casa Espírita lá da Flórida, da Federação, e eles fazem música em inglês, a música espírita em inglês, que é um trabalho que eles estão fazendo lá, justamente para levar o inglês para o nativo. O espiritismo tem que ser falado na América em inglês, para que os americanos possam entender, né? Então, o trabalho da nossa irmã Jussara, presidente da federação, tivemos uma entrevista com ela semana passada, ela está nesse labor muito grande de fazer essa transformação. Então, muito bem, meus amigos, essas são as nossas informações. Me diga uma coisa, se por acaso sábado vocês estão livres, ou segunda-feira próxima, veja aí a agenda, marca papel. Vamos ver isso aí, me diga alguma coisa, que eu estou com o sábado mais ou menos livre e a segunda-feira está livre, certo? A próxima segunda-feira. Tá bom, meu amigo? E quem é com a prece final? Alberto, eu faço a prece final, sim. Muito bem, Alberto, maravilha. Então nós vamos, neste momento, aproveitando o fluido cósmico universal, manipulando os fluidos através do nosso pensamento e dos nossos melhores sentimentos, para envolver a este movimento espírita tão forte em Natal, a este movimento espírita tão bem divulgado pela Estação da Luz em todos os meios sociais que ela possa abranger. Então, Pai amado, a nossa gratidão imensa pelo reencontro desses corações queridos, por podermos ter a possibilidade de levar a mensagem da doutrina espírita do Mestre Jesus aos corações amigos tão necessitados quanto os nossos. Nossa gratidão também ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, a Kardec, por nos dar a oportunidade de tomar contato com o Espiritismo e nos reconhecer como espíritos imortais, espíritos venturosos, com as possibilidades de, vencendo a nós mesmos, nos tornarmos espíritos mais felizes. Que esta Estação da Luz, que todo o seu movimento continue sempre a florescer, a levar a todos os corações amigos o consolo, a libertação da doutrina espírita e do Mestre Jesus. É a gratidão nossa, é a nossa alegria de estarmos juntos neste movimento, divulgando as mensagens. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo, muitíssimo obrigado. E como eu sempre falo aqui, fico devendo a vocês, como o débito é grande, só vou poder pagar na próxima encarnação. Vai pago. Tavares, estamos juntos na caminhada, né? Como eternos aprendizes. Gratidão é toda nossa pela bendita oportunidade. Não somos Gonzaguinha, mas somos eternos aprendizes, né? Abraço a todos aí que nos acompanharam, Tavares, Alberto, muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Então, estamos finalizando o nosso estudo, o nosso programa. Voltamos com a nossa programação normal. Graças a Deus, uma boa e belíssima boa noite, meu amigo. Muito obrigado. Paz com Jesus.